Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, né? Mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai fazer uma revisão geral focando na prova do Colégio Naval. Eu sempre gosto de lembrar que as bancas para as escolas militares, por causa do nível, né, de escolaridade, elas são mais ou menos parecidas, mas existe uma diferença realmente na personalidade de cada banca. Então, hoje a gente vai manter o foco no Colégio Naval para saber o que a banca costuma cobrar, sempre. Se você pegar, assim, se fizer um apanhado dos últimos anos, as últimas provas que a banca da Marinha, né, que essa é a banca da Marinha, fez, ela tem mais ou menos as mesmas características. Então, ela pede bastante interpretação, pede verbos, referência pronominal. O pronome, ele já é, por natureza, né, uma classe de palavras que ele é referencial, né? Mas, quando eu falo aqui referência pronominal, é porque existem diferentes tipos de referência. Vocabulário pelo contexto, conectores, que no caso são as conjunções, né? Tem algumas preposições também que são consideradas aí como conectores. Formação de palavras e inferência. Formação de palavras não tem tanto assim, mas é uma coisa que a gente precisa fazer, porque, lembrando sempre, gente, que o inglês tem um número lexical muito menor do que a língua portuguesa. Então, a gente vai ter esse fenômeno da formação de palavras muito mais frequentemente, né? São dois fenômenos que a gente tem também na língua portuguesa, mas que no inglês é muito mais utilizado, é a formação de palavras e a polissemia, que é o uso da mesma palavra em sentidos diferentes, que a gente só descobre como? Pelo contexto. Então, aqui ó, a gente tem o vocabulário pelo contexto e... gente, o vocabulário pelo contexto que, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver agora? Ok. O vocabulário pelo contexto, que é uma coisa que é pedida em todas as provas, tá? E, assim, para a gente saber a interpretação, o vocabulário é uma coisa que é muito importante, né? E a gente saber essa diferença, né, contextual também é muito importante. Uma outra característica que eu percebi na banca do Colégio Naval, né, da Marinha, porque aí eu falo Colégio Naval, mas tem outras provas também da Marinha que seguem mais ou menos o mesmo padrão, é que assim, a banca ela normalmente oferece um texto e aí em seguida ela faz uma pergunta sobre compreensão do texto, né, sobre interpretação. Depois ela vem com uma pergunta sobre gramática, ela pergunta também sobre vocabulário, pergunta sobre inferência, tá? A inferência apareceu aqui nessa listinha em último lugar, mas não é que ela seja a menos importante, não, muito pelo contrário, tá? Porque uma coisa é só a interpretação e outra coisa é aquela inferência. A interpretação, a gente olha lá no texto e localiza a informação, você é capaz, inclusive, de marcar. Essa opção aqui foi escolhida por causa da linha tal, no parágrafo tal. A inferência, não. A inferência você vai recebendo, coletando pistas e depois, lá no final, você é capaz de chegar a uma conclusão por causa das pistas que foram oferecidas anteriormente, tá? E referência textual, né? Ela faz perguntas, sempre voltando ao texto, você tem que voltar lá no texto e examinar como ele está sendo explorado ou não, tá bom? Então, essas são características da prova do Colégio Naval. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês algumas questões de concursos anteriores para a gente perceber esse padrão, como ele se apresenta, tá? Temos aqui ó, uma prova do ano 2021 para o Colégio Naval, e
não é o primeiro texto, tá? Da prova, aqui é o texto número 5, para responder as questões. Aí vamos dar uma olhadinha nas questões, ó. Então, ó, apresentou um texto, o texto já vem com lacunas, ok? Então a gente já sabe que vai ter que preencher com alguma coisa, tem alguma coisa faltando, mas é alguma coisa que, embora enriqueça, complete o sentido, não vai deixar você sem saber se movimentar pelo texto, sem saber alcançar a compreensão. E pelo título, a gente já sabe sobre o que está falando. Tem alguma palavrinha aqui que a gente bate o olho e a gente já sabe do que se trata? A gente tem aqui a palavra racism, que é um cognato, né? É uma palavra que é muito parecida com o português, é um cognato verdadeiro, porque aqui a gente está falando realmente de racismo. E aí eu falo para vocês, né, sempre buscarem as palavras que vocês já conhecem, marquem essas palavras para vocês terem um entendimento geral, ok? E vocês vão ver que quando você faz essa identificação logo de cara, pelo menos o tema você já consegue identificar. E aí a gente vai olhar para as questões e ver e constatar que realmente a banca está sendo fiel àquilo que foi falado antes. Olha, a primeira questão, ó, according to the text, racism. Então, ó, aqui eu já tenho a primeira questão sobre interpretação. Eu já tenho que voltar para o texto, né, para ver se eu realmente compreendi, uma compreensão do texto. De acordo com o texto, o que é o racismo? E aí, eu posso fazer essa questão sem olhar nada no texto? Não, não tenho condição, muito pelo contrário. Eu tenho que voltar ao texto, porque em uma dessas opções aqui, aquela que eu escolher, eu preciso comprová-la lá no texto. Na questão 2, eu tenho complete the gaps 1, 2 and 3 in the text, respectively, with the correct preposition, and then mark the correct option. Então, eu tenho que preencher essas lacunas, 1, 2 e 3, aí do texto, com a preposição correta. E aqui eu tenho, ó, respectively, respectivamente, ou seja, na número 1 tem que aparecer uma dessas aqui, na número 2 essas aqui do meio, na número 3 tem que ser uma dessas aqui, tá? Então, assim, quando você encontra uma delas que você tenha certeza absoluta, já é o caminho para você eliminar as outras opções e não perder tanto tempo. Embora seja uma questão gramatical, é uma questão que você precisa voltar no texto, né? Porque você depende daquele contexto ali para saber qual é a preposição que você pode usar. E a terceira questão, read the following sentence. People often associate racism with acts of abuse or harassment. Aí nós temos uma palavra que está destacada, que é a palavra often. Essa palavrinha eu já reconheço imediatamente que é um advérbio de frequência, e os advérbios de frequência a gente viu lá numa das primeiras aulas, quando vimos o simple present, é ali que a gente associa, né? Porque o uso do advérbio de frequência, ele é praticamente assim 100% conectado com o uso do simple present, tá? Então você olhando lá, é uma tabelinha, gente, é uma tabelinha, não é uma coisa assim muito grande, mas é uma coisa que vale a pena, né, você observar, né, você olhar para você não esquecer aquelas palavras e principalmente para você memorizar a frequência. Quando você observa uma palavra, aí você já vai saber quando que é sempre, quando que é às vezes, quando que é raramente, quando que é de vez em quando que é nunca. Você tem que reconhecer essas palavras, porque senão não adianta só você reconhecer, saber que é um advérbio de frequência e você não conseguir identificar qual a porcentagem de tempo que está associada àquela palavra.
Então, ó, the underlying word often can be replaced by. Esse replaced by significa substituído por. Então, o que ele está pedindo aqui? Essa palavra often, ela pode ser facilmente substituída por qual outro advérbio de frequência dessas opções aí? Vejam bem que essa questão 3 é uma questão de gramática. Embora essa sentença, né, essa oração, tenha sido retirada desse texto, você não precisa do texto para fazer essa questão, tá? Por quê? Porque é uma questão gramatical. Então, nesse caso aqui, embora esteja sendo usado um extrato, né, um pedacinho do texto, você pode muito bem resolver essa questão só com o seu conhecimento gramatical. E te digo mais, se você conseguir ler o texto, mas você não tiver esse conhecimento gramatical, você também fica comprometido. Então, sempre preciso ter as duas coisas, tá? Mas vamos lá. Já que a gente precisa, na primeira questão, já saber o que é o racismo, né? De acordo com o texto, a gente precisa dar uma olhadinha, então, no texto como um todo. O racismo tem várias formas e pode acontecer em muitos lugares. Ele inclui preconceito, discriminação e ódio direcionado a alguém por causa de sua cor, por causa da sua etnia ou da sua origem, da sua origem nacional, da sua nacionalidade, né? As pessoas normalmente associam o racismo com atos de abuso ou de como é que é o nome dessa palavra, gente? Assédio. É abuso ou assédio. No entanto, não precisa, não é necessário envolver violência ou um comportamento intimidador. Você pode ser através de um xingamento, né, piadas, não é nem xingamento, é assim aqueles apelidos meio pejorativos, foi isso que está querendo dizer assim, name calling and jokes, racial name calling and jokes. Significa que assim, pode ser através de apelidinho, né, ou então de piadas. Ou considere situações quando as pessoas podem ser excluídas de grupos ou de atividades por causa da sua procedência, né, do lugar de onde elas vêm. O racismo pode ser revelado através das ações das pessoas, tanto quanto de suas atitudes, né, de algumas ações. E aí você pode pensar assim, mas ação e atitude não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque a ação é uma coisa que é assim, é muito pontual, é alguma coisa que foi feita naquele momento. A sua atitude, a atitude do sujeito, ela, na verdade, mostra um comportamento, tá? Então, é nesse sentido que o texto está falando. Ele também pode ser refletido em sistemas e instituições. Ou seja, isso não é uma coisa só pessoal, a gente pode ter um sistema que é racista e pode ter também uma instituição como um todo que seja racista. Mas, às vezes, ele pode não ser assim exposto, né, revelado de forma alguma. Nem todo racismo é óbvio. Por exemplo, alguém pode olhar uma lista de pessoas que estão, de candidatos a emprego, por exemplo, e decidir não entrevistar pessoas com determinados sobrenomes, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, vamos supor que alguém tivesse preconceito contra pessoas de baixa renda e decidisse que qualquer pessoa com o nome da Silva, ou de Jesus, ou, sei lá, da Conceição, alguma coisa assim, poderia ser uma pessoa pobre, né? Enfim. O racismo
é mais do que apenas palavras, crenças ou ações. Ele inclui todas as barreiras que prevent people from, que impedem as pessoas de, de gozar de dignidade e de igualdade por causa de sua raça. Então, assim, tudo vai muito também, gente, até a nossa interpretação vai muito até daquilo que a gente acredita, né, daquilo que a gente crê. Então, assim, racismo para mim é uma coisa tão absurda, tão fora da casinha, né? Que é até difícil da gente lidar, né? Mas o texto está muito bem elaborado em relação a situações em que o racismo pode acontecer. Então vamos lá para a questão 1. According to the text, racism. Então tem que ser de acordo com o texto. E aí eu pego esse gancho do que eu acabei de falar. A gente não pode trazer a nossa emoção nesse momento, tá? O texto, uma pergunta sobre compreensão do texto te induz a procurar a resposta no texto. Eu não posso, pegar as coisas em que eu acredito, as coisas em que eu defendo e colocar aqui e achar uma resposta de acordo com a minha crença. Eu tenho que achar essa resposta dentro do texto, ok? Então, vamos lá. Letra A. Is all about certain surnames. É isso, quando a gente tem all, essa palavra all significa tudo ou todos. E todas as vezes que a gente tem alguma questão, alguma proposição que usa esse tipo de palavra, é uma palavra abrangente demais. Você já desconfia, tá? Porque nada é 100%, né? Nada é zero e nada é 100. A gente tem que ter um equilíbrio. O texto está falando que é tudo sobre sobrenome? Não. Muito pelo contrário, a gente tem lá no primeiro, segundo, terceiro. O terceiro parágrafo, lá na última linha, decidir não entrevistar pessoas com determinados sobrenomes. Mas como é que inicia esse período? Como é que inicia essa sentença? Está falando assim, por exemplo. Se está dando um exemplo, é porque existem outras situações. Então, não é tudo sobre determinados sobrenomes. Essa aí já não dá. Racism is not a violent way to address people. Não é uma forma violenta? Não, nem sempre é uma forma violenta. É isso que o texto diz, que nem sempre é. Mas pode ser violento? Sim, pode ser violento. O racismo pode ser violento, sim, infelizmente, né? Racism is clear and easy to identify. É claro e fácil de identificar? A gente pode afirmar uma coisa dessa? Não pode. O texto fala justamente, vamos lá no texto, e a gente vai ver também no terceiro parágrafo, olha aqui onde o cursor está se apresentando, ó. Not all racism is obvious. Então, nem todo racismo é óbvio. O texto fala justamente o contrário. Se fosse para buscar uma proposição que seja completamente oposta ao que o texto está falando, essa estaria, porque ela é o contrário absoluto. Racism goes beyond words. Beyond significa além de. Então, o racismo vai além de palavras, words, beliefs and actions. Gente, olha como essa questão foi super generosa, porque eu acho que a gente tem isso escrito no texto exatamente com essas expressões. Quer ver? Aqui, ó. Início do quarto parágrafo. Racism is more than just words, beliefs and actions. Tá? Olha que questão bem generosa. Eles fizeram um presente mesmo. É a letra D. Goes beyond é a mesma coisa que is more than. É acima, né? Passa daquilo. Mas a gente só tem a letra E para
conferir, vamos conferir. A gente precisa ler todas as proposições para saber se não existe alguma que seja mais certa, mais completa, ou que possa gerar alguma dúvida e, inclusive, gerar uma anulação de questão. Na letra E, então, racism is exclusively revealed through people's words. Mais uma vez, a gente tem uma palavra que é assim altamente abrangente. É essa exclusively, que significa exclusivamente. Ela está no mesmo campo semântico de quando eu falo tudo, todos, né? É uma coisa que é 100%. Exclusivamente é 100%. Então, realmente, é aquela proposição da qual nós precisamos desconfiar. Então, a questão 1 ficou a letra D. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Ok. Vitória, você ficou com dúvida? Ok, beleza. Questão 2. Complete the gaps 1, 2, and 3 in the text respectively with the correct preposition and then mark the correct option. Para a primeira opção, a gente tem on, into, with, onto and in. E aí, a gente tem aqui, racism takes many forms and can happen many places. Many places significa muitos lugares. Aí eu pergunto para vocês, qual é a preposição que nós usamos para many places? Diante da palavra lugares, qual delas a gente poderia usar? Vamos imaginar que você não saiba exatamente. Ok, Eduardo, concordo com você. Mas vamos imaginar que você não saiba o que significa place, que você. Isso, Matheus, você não conseguiu traduzir. Mas aí a gente vai para outra parte. A segunda está assim, or consider situations when people may be excluded from groups or activities because of where. Toda vez que eu tenho where, eu vou ter alguma situação relacionada a lugar, tá? Sempre é relacionado a lugar. Where they come, e o verbo to come é o verbo vir, tá? Lembra que a gente fez a tradução? Eu li traduzindo para vocês, né? Por causa de quê? Por causa da sua origem, por causa dos lugares de onde eles vêm, de onde a pessoa vem. Ok. A gente já tem o verbo que significa vir, a gente já tem a palavra where, que é relacionado a lugar. Agora, dessas preposições aí, só tem uma que indica a origem. Qual delas? Isso, Eduardo. É from. Isso mesmo, Matheus, from. Então, a gente já pode eliminar as proposições, as alternativas A, B e D. Ficamos só com C e E, tá? E aí, olha só, a gente vai lá para número 3 e temos lá, for example, someone may look. Look, a gente já sabe que esse verbo look, lembra quando a gente estava vendo os verbos frasais? Look foi um dos verbos que eu coloquei lá como exemplo, porque para cada preposição que você usa, ele tem um significado diferente. Mas todos eles praticamente são relacionados à nossa vista, né? A nossa capacidade de olhar para alguma coisa. E aí, quando eu posso usar look to, né? Eu posso falar look to me.
E eu estou pedindo para você, olha para mim. Agora eu tenho aqui, ó, depois da preposição, eu tenho a palavra list. O que significa list? Isso é um cognato verdadeiro, tá? É uma lista de candidatos a emprego. Vocês acham que a lista eu só bato o olho, como a gente faz com uma pessoa, quando eu falei look to me? Ou será que a gente não poderia usar aquele through da letra E, que está aqui, ó? Look through. Vocês sabem o que significa essa preposição through? Se não sabem, anotem aí. Que é assim, ó, uma maneira da gente, para escrever ela é complicadinha assim, né? T-H-R-O-U-G-H. O spelling dela é bem mais complicado do que só falar. O som que é produzido por essa palavra é through, through. E aí eu quero lembrar vocês que a gente, quando quer fazer um lanche bem rapidinho, a gente passa por onde? Pelo drive-thru. Drive-thru. Ou seja, qual é a ideia, gente, drive-thru? Você só não passa por aquilo, você vai passando assim, é sem parar praticamente, né? São paradas bem rapidinhas. Toda vez que você tem esse thru, você tem que ter essa em mente, essa ideia de um movimento, tá? É através de alguma coisa. Você está passando, você não para. Quando eu faço esse look through, eu estou dando uma olhada, estou dando uma passada. E é o que faz sentido com o fato de que você está olhando para o quê? Que a pessoa está olhando para uma lista, né? Lista vários nomes, o que você faz? Look through. Aqui, ó. Checa tudo, não é só look to. Look to você olha assim, parado. Look through, você olha para tudo, ok? Então, aí na questão 2 é a letra E. A resposta é a letra E. Racism takes many forms and can happen in many places. Na número 2, because of where they come from. E por último, for example, someone may look through a list of job applicants and decide not to interview people with certain surnames. Ok? Através, Eduardo, significa através de, né? Porque a gente não usa através sozinho, né? É através de. Só que você imagina sempre, quando você usa esse através, é que você está passando no meio de alguma coisa, tá? Está mesmo aquela sensação de atravessar alguma coisa, tá? Questão 3. Read the following sentence. People often associate racism with acts of abuse and harassment. Often significa... Quem é que se lembra o que often significa? Não, não é open, não, Sara. Often. Eduardo, eu não colocaria normalmente, por quê? Porque a gente está falando de um advérbio de frequência. Então, tem que ser alguma coisa relacionada a tempo. Normalmente, seria relacionado ao modo como algo acontece. Tá? Só por esse motivo que eu não iria por esse caminho da tradução. Vamos ficar atentos assim ao tempo, né? Vamos nos ater ao tempo. O often seria uma coisa assim que isso, é uma frequência. As pessoas, às vezes, né? Às vezes, é alguma coisa assim. Often é mais para o lado do às vezes. E aí, a gente tem aqui seldom. Seldom é também com alguma frequência, tá? A gente não vai ter uma palavra especificamente para traduzir ao pé da letra. A gente tem que ter, assim, a ideia, tá?
a ideia de que frequência seria. Usually seria usualmente. Quando eu falo usualmente, em vez de às vezes, parece que eu aumentei um pouquinho a minha frequência, porque eu tenho um uso maior do que só às vezes. Agora, rarely. Rarely é raramente. Raramente é menos. É menos do que às vezes. Né? Em termos de frequência, é menos. Eu tenho aqui always. Always é sempre. Sempre. 100%. E eu tenho never, que é nunca. É 0%. Então, a única que se aproxima de verdade é a letra A, seldom. Que eu não tenho uma palavra assim específica para essa tradução, não existe essa palavra, mas existe essa ideia de que assim é com alguma frequência. É a mesma coisa da gente falar às vezes, tá? Só que a gente traduz. É mais comum você traduzir às vezes só quando você tem a palavra often, e quando você tem a palavra seldom, você fala com alguma frequência, ok? Mesmo que vocês. Aí, como eu falei antes, nessa questão aqui, gente, o mais importante não é você traduzir cada palavra, sabe? Quando existe uma tradução específica, ótimo, é uma coisa para a gente se segurar. A tradução, gente, é uma excelente muleta, uma excelente muleta. Mas o mais importante é você entender aqui qual o sentido das palavras. E aí você tem que voltar lá e ver assim o nível de frequência de cada palavra. Ok? Dúvidas? Podemos seguir? Ok. Bora lá. Aí mudamos agora, vamos para o texto 6, para responder as perguntas 4 e 7. Olha sobre o que a gente está falando aqui, ó. No título a gente já tem Generation Z News. Então, assim, quais são as novidades sobre a geração Z? Latest Characteristics, Research and Facts. Temos as características, pesquisa, research significa pesquisa, e fatos. Quais são esses? Os últimos, as mais recentes, né? Vamos lá ver primeiro a questão, para a gente saber o que a gente tem que procurar. Por que eu faço isso, gente? Às vezes não é bom você ler todas as proposições, mas é bom você ler pelo menos o enunciado, para você saber o que você tem que procurar. Por que eu estou falando isso? O que pode acontecer? Acontece, por exemplo, aí você gasta um tempo lendo o texto, né? Você investe um tempo precioso lendo o texto, reconhecendo as palavras, fazendo uma tradução, nem que seja assim, por alto, né? Só para você já ter uma ideia, e de repente, quando você vai ler a proposição, você tem que voltar lá e ler de novo o texto. Aí não dá, né, gente? Então é melhor você já saber mais ou menos o que a questão está pedindo, para depois você voltar lá. A questão 4, ó, in relation to Generation Z, it is correct to say that they. Bom, a gente está perguntando, compreensão de texto, de novo, tá? A gente vai saber, em relação a essa geração Z, o que é correto falar sobre eles. Então, vamos lá e vamos saber o que se fala sobre essa geração Z. Olha como a gente já tem informação importante. Logo no início, né? Logo no título, a gente já está falando quem, o que, está falando realmente, que vai falar sobre as características e tal. E às vezes você precisa, nem que seja mentalmente, também identificar algum fato importante, o que aconteceu, ou o lugar. Todos esses detalhes são importantes, você já ir anotando ou marcando mesmo com seu lápis, tá? Se você não precisar marcar, mas pelo menos mentalmente você já vai guardando essas informações que são importantes para qualquer questão de compreensão que venha depois. E na número 5, a gente tem de novo
uma questão de preencher, né, completar uma lacuna do texto, agora com a forma correta do verbo, para depois a gente marcar a opção correta. E aqui a gente tem uma diferença de tempos verbais, tá? Bora lá, então. O texto aqui, ó, Generation Z, ACA. Esse ACA aqui, ó, significa as known as, também conhecida como, é uma expressão que está assim abreviada, tá? Esse AKA. Também é conhecida como geração Z, e-Gen ou os centenários. Se refere à geração que nasceu entre 1996 e 2010, após o milênio, né? Os milênios. Essa geração tem sido educada, né? Cresceu na internet e nas mídias sociais, com alguns dos mais velhos terminando a faculdade em 2020 e entrando já para o mercado de trabalho. Então, a gente já tem no mercado de trabalho algumas pessoas que fazem parte dessa geração Z. E quais são? Por que a gente precisa saber? O que é importante? É importante, gente, porque essa geração Z ela estreou uma mudança na história da humanidade. Eles foram criados, eles têm sido criados, né? Já com a internet e com mídia social. Muitos de vocês não devem nem se lembrar do que é um mundo sem computador, sem internet, né? Sem celular. Eu fui ter celular com mais de 30 anos de idade, gente. Foi quando o celular apareceu assim para as pessoas comuns, né? Quando o celular foi inventado, só quem usava eram os empresários, eram pessoas assim que tinham uma necessidade extrema e mesmo assim era um outro tipo de comunicação. A geração Z é a mais jovem, é a mais etnicamente diferente e a maior geração na história da América, compreendendo 27% da população norte-americana. Essa Pew Research, essa pesquisa, né, chamada Pew, recentemente definiu a geração Z como alguém nascido depois de 1997. Tá? Então, para ser reconhecido como uma pessoa que faz parte da geração Z, ela tem que ter nascido depois de 1997. Aí tem lá, ó, geração Z, Gen Z, tchananã, up with technology. Gente, só de ter essa palavrinha aqui, up, e aí a gente sabe, lá pela questão, a segunda questão, que o verbo é o verbo to grow, a gente já sabe que aqui é o verbo grow up, que significa crescer, né? Então, essa geração Z cresceu ou cresce, né, com tecnologia, a internet e a mídia social, o que muitas vezes faz com que eles sejam estereotipados como adictos à tecnologia, né, viciados em tecnologia, antissociais ou social justice warriors, guerreiros da justiça social. A média da geração Z teve seu primeiro telefone celular, né, seu primeiro smartphone, um pouquinho antes de seus 12 anos, seu aniversário de 12 anos. Lembra o que eu acabei de falar, gente? Eu fui ter o meu já com mais de 30 anos. Não, com 30 anos. Eles se comunicavam antes através da. Não, eles se comunicam primariamente, ou assim, a principal forma de comunicação deles é através da mídia social e dos textos, e eles passam tanto tempo em seus telefones, como as gerações mais antigas, mais velhas, passam tempo assistindo televisão. A maioria das pessoas, né, da geração Z preferem serviços de streaming,
ou seja, aquelas serviços de filme, né, de séries e tal, que ininterruptos, ao serviço de cabo tradicional. Snackable content. Tanto quanto obter conteúdo assim, conteúdo rápido, né, de ser consumido, que eles podem apanhar nos seus telefones e nos seus computadores. Ou seja, eles podem obter esse conteúdo rápido, né, a partir de seus computadores, de seus telefones. A geração Z é a geração mais etnicamente diferente e a maior geração na história da América. E ela sobrepõe todas as outras gerações antes da sua no fator que é diversidade e inclusão, de incluir, né, a diversidade e a inclusão. Isso é verdade mesmo, gente. Antes dessa geração, a gente não tinha assim, tantos programas, né, a respeito de inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho. Pessoas que eram diferentes, elas ficavam mais restritas às suas diferenças, aos seus mundos, às suas peculiaridades. E quem se misturava, quem se desenvolvia com mais liberdade na sociedade, eram as pessoas assim normais, average people. As pessoas normais, que eu quero dizer, é no sentido de que elas não tinham nenhuma particularidade, tá? Não teriam nada assim em especial para ser observado, para ser tratado. Aquela pessoa comum, tá? Average people. Então, vamos lá. Aí a gente teve uma ideia geral do que é a geração Z, e agora a gente vai ver nas proposições em relação à geração Z, é correto dizer que eles prefer traditional cable services. A gente pode falar que eles preferem os serviços de cabo tradicional? Gente, aqui é justamente o oposto. Ali está dizendo que não, exatamente. Come after millennials. A gente pode falar isso? Se você entender o que significa after, você já sabe se é yes or no, tá? Por quê? Porque aqui no texto fala que é assim, ó, following millennials. O que é following? É aquilo que vem depois, tá? É o que follow, aquilo que segue, aquilo que é posterior. E come after millennials. After significa antes ou depois? Significa depois. Então, até agora, é a letra B. Mas vamos ter certeza? Vamos olhar para as outras proposições? It is correct to say that they all have finished college by 2020. De novo, a gente tem aqui a palavra all. É uma palavra extremamente abrangente. Significa que 100%? Claro que não, gente. Se eles até são considerados os nascidos de 1996 até 2010, como é que uma pessoa que nasceu em 2010, em 2020, vai estar terminando a faculdade? Não tem tempo para isso, né? They are reserved and tech addicted. Aqui, o texto não fala que eles são reserved and tech addicted. Diz que eles são estereotipados, né? Por eles terem nascido nessa geração que já com essa carga de tecnologia, já com essa demanda, né, de mídia social e tudo, então eles já nasceram inseridos nesse mundo. E aí, por isso, muitas vezes, não é nem sempre, mas muitas vezes, são estereotipados como tech addicted and reserved people. Então, não é isso. O texto não está afirmando. Diz que é a criação de um estereótipo. And they were born only in 2020. Não, totalmente errado. Então, é a letra B, tá?
Questão 4, letra B. Na questão 5, a gente já sabe que é o verbo to grow, né? Grow up significa crescer. Aí a gente tem aqui, ó, grew, que é uma forma de que tempo? Qual é o tempo? Quem é que se lembra desse aqui? Não? Ninguém? Esse aqui é o simple past, gente. E a letra C. ah, tá bom, Jonathan. Depois você assiste. A letra C tem a forma do verbo como ele se apresenta no infinitivo, tá? To grow up significa crescer, ok? Então, ó, Gen Z grow up with technology, the internet and social media. Eu posso colocar isso aqui como uma coisa assim. Eu posso colocar a letra C? Já não posso colocar, por quê? Por causa do sujeito. Vamos dizer que isso aqui fosse presente, né? Porque o presente, o simple present, a gente conjuga assim: você tira o to da frente, e aí você tira o to da frente, e aí imediatamente você já tem o verbo conjugado no simple present. Eu poderia fazer isso aqui? Aqui eu não posso fazer isso porque o sujeito Gen Z seria a terceira pessoa do singular, né? Ele está aqui no singular. Então eu teria que colocar, seria no máximo a letra B, grows. Mas aí faz sentido a gente colocar que é o simple present, porque aí você tem que lembrar também, quando um autor, né, quando a banca está te pedindo uma questão de tempo verbal, ela quer saber se você entendeu por que o autor usou esse tempo verbal. Para que se usa esse tempo verbal? O simple present é para a gente falar sobre hábitos, sobre rotina, sobre uma verdade assim absoluta que nunca vai mudar, ok? E ali está falando que ela nasce, ela cresce com a tecnologia, com a internet e com a mídia social. Ok, Vitória. Só que isso não é uma coisa que vai ser para sempre, sabe? Isso não é uma coisa que vai se repetir como se fosse um hábito. Muito pelo contrário, lá no texto, o autor está mostrando que a geração ela pertence a esse tempo aqui, de 1996 até 2010. Então, tudo que se fala daquele tempo lá no passado. Agora, só vai fazer diferença, né, se a gente tiver um tempo que ou está no se ele está no passado, é o simple present, ou se ele está no passado e influencia o presente, a gente vai ter o present perfect. Mas para ter o present perfect também tem que estar bem conjugado. Então a letra B não pode ser porque é o simple present, e aí não faz sentido. A letra D é o past participle, é aquela terceira coluna, sabe quando a gente tem os verbos irregulares, como é o caso do verbo to grow? A gente tem primeiro a forma básica, né? A segunda coluna é o simple past e a terceira coluna é o past participle. Esse past participle ele é usado também como adjetivo, pode ser usado como adjetivo e ele é usado quando a gente vai formar os tempos perfeitos. Então a gente vai usar o present perfect ou o past perfect. Ele não vai ser usado aqui sozinho. A gente não vai ter esse grown up. A letra D também não tem como. E a letra E, has grew. O que aconteceu aqui? Aqui é uma tentativa de fazer um present perfect. Mas por que eu digo que é uma tentativa? Porque a gente tem ali a forma, a estrutura, né, do present perfect, que é formada a partir do verbo to have no presente, mais o particípio passado do verbo principal. Acontece que aqui a gente tem a forma do
Simple past. Então, isso aqui não existe. Isso aqui está errado. Has been não existe. A única que pode completar, fazendo sentido e tendo todas as exigências cumpridas, é a letra A, tá? Então, Gen Z grew up, cresceu with technology, the internet and social media. A geração Z cresceu com a tecnologia, com a internet e a mídia social, ok? Quando eu peguei essa questão aqui, que a gente tem vários tempos verbais, e aí, em vez de falar para vocês, voltem lá na aula 4, na aula 7, que a gente tem lá, eu trouxe esse mapinha aqui de novo para vocês. É mais um mapa um pouco diferente daquele mapa que eu apresentei anteriormente, mas as informações, gente, são as mesmas, tá? É só mesmo para facilitar a sua vida. Então, aqui, ó, Jonathan, eu vou te explicar de acordo com esse mapa que a gente está vendo aqui agora, tá? Aqui a gente tem opções, ó, com o Simple Present, o Simple Past, Simple Present, o infinitivo, o Past Participle e uma tentativa de Present Perfect. E aí a gente tem que entender para que serve cada tempo verbal. Ó, o Simple Present. O autor quer mostrar o quê? Um fato, uma rotina, uma verdade ou algo considerado permanente. Eu posso afirmar que seja permanente que a geração Z cresce? Não, gente, a geração Z ela é identificada como nascida dentro de um período que, inclusive, já está no passado, tá? Então, não pode ser presente, tá? A pergunta que você deve fazer, isso acontece normalmente quando é o simple present? E aí, quando a gente vai perguntar lá naquela questão, não acontece. Não acontece normalmente. Quais são as marcas frequentes? Quais são os advérbios ou as locuções adverbiais de tempo, tá? São essas marcas frequentes, não é que aconteçam com frequência, não. É que indicam a frequência de que isso aconteceu, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né? The Earth revolves around the sun. A Terra gira em torno do Sol, tá? Vamos olhar aqui, ó, de novo. Gen Z grew up with technology, the internet and social media. Não é uma coisa que acontece que seja uma coisa permanente, até porque está lá no passado. Se está lá no passado, eu tenho que ver qual é o tempo que vai me levar a isso. Present continuous também não pode ser. Lembrem-se, gente, que o present continuous também pode aparecer como a palavra present progressive. Por quê? Porque ele está indicando algo que está acontecendo no momento. Ou é uma situação temporária, mas é uma situação que está em progressão. Pode não estar acontecendo no exato momento da fala, mas ela está progredindo, ela está se desenvolvendo. Está acontecendo agora? Aí eu tenho de novo aqui outras marcas. Ó, now, agora, at the moment, neste momento. Currently, que é atualmente. Today, hoje. É tudo muito atual, muito ligado ao presente absoluto. Simple past, um acontecimento completamente encerrado, tá? É esse que, sim, é no present continuous que a gente usa o ing. Lembrando também, gente, no tempo progressive, né? O ing, ele vai aparecer ao final do verbo principal. Mas para estabelecer que é o tempo present continuous ou present progressive, ele tem que ser conjugado com o verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing. Por que eu estou falando isso? Porque quando o verbo principal aparece com ing, mas ele está desacompanhado do verbo to be, ele não é o present progressive, tá? Muito pelo contrário, ele é o infinitivo, tá? O simple past fala de um acontecimento que é completamente encerrado. Já terminou? Sim, gente. A geração Z foi naquele período.
Está lá no passado, tá? Então, é por isso que a gente... por isso que aqui é letra A, porque é a única que tem o simple past, tá? Depois a gente tem aqui o past continuous, que é uma ação em andamento quando outra aconteceu no passado. Então, eu tenho uma ação fixa no passado e naquele momento tinha uma outra em continuidade. Tem o present perfect, que a ação começou no passado e continua até agora, ou pelo menos o resultado dela é perceptível no presente. Ele influencia o presente. Olha a pergunta, o passado ainda importa agora? A gente tem o future com o will, que é quando a gente toma uma decisão, né? Ou a gente faz uma promessa para alguma coisa. A gente faz uma previsão de algo que vai acontecer, tá? E para isso a gente usa o will. E a gente usa going to quando a gente está fazendo um planejamento, tá? A gente já decidiu alguma coisa, né? Ou então a gente está vendo que tem algo acontecendo e a consequência daquilo que está acontecendo é muito evidente. Aí a gente pode usar o going to. A gente pode falar do futuro usando o going to. Por quê? Porque a gente enxerga a consequência, tá? Existem evidências para isso, tá bom? É só para vocês darem uma relembrada. Vamos lá para o próximo. A questão 6. The majority of Gen Z prefer streaming services to traditional cable, as well as getting snackable content they can get on their phones and computers. Isso aqui é uma parte do texto que foi retirada, né, do texto, mas a gente tem um contexto, né? De acordo com o contexto, você pode mudar a palavra snackable sem modificar seu significado por qual palavra? Vejam bem, aqui, gente, a gente está falando de palavras, vocabulário no contexto, ok? A gente está falando de vocabulário no contexto. Mas para você entender essa palavra aqui, é interessante que você saiba um pouco de formação de palavras, tá? E aí, cadê? Está aqui. Onde que a gente vai ver? Formação de palavras em inglês. Você transforma significados, identifica ideias. Vamos lá. Vitória falou letra D, vamos ver. Não, peraí. Useless. Bora lá, vamos ver isso. Ó, a gente tem aqui alguns prefixos, tá? Ó, com seus significados, ó, negação, oposição. Aí a gente tem uma palavra, happy. Unhappy, infeliz. Happy significa feliz. Se você coloca na frente, né, que é o prefixo, a gente tem infeliz. Aqui tem alguns prefixos e aqui a gente tem os sufixos. Aqui, ó, a gente tem o able ou able, capaz de ou é possível, tá? A nossa palavrinha lá é a palavra... Eita! A nossa palavrinha é a palavra snackable. E aí, eu já entendi que o sufixo é o able. Mas então eu tenho que entender o que significa snack. Alguém sabe o que é snack? Imagine a situação. Você está estudando e vejo você... Isso, Jonathan. É um belisquinho, sabe? Não chega a ser um lanche que você para lanchar, não. Né? É mais um belisquinho. Você está estudando, aí vem um biscoitinho, uma pipoca, né? Uma coisinha assim que você vai beliscando. Enquanto você ainda está fazendo o que você está fazendo, você vai beliscando. Então, é isso que está falando, que a maioria das pessoas, né, da geração Z preferem esses serviços de streaming aos cabos tradicionais, porque a tradição, né,
da transmissão a cabo, tanto quanto eles usam mais esse conteúdo snackable, ou seja, esse conteúdo rápido, tipo o quê? Tipo um TikTok, Instagram, sei lá, nem sei o nome. Mas, assim, essas coisinhas que você pega aqueles shorts, né, do YouTube, que são coisas rápidas, tá? Que eles podem ter onde? No seu telefone e nos computadores. Agora, a Vitória tinha falado useless. Vamos ver aqui se apareceu. Aqui, ó, less. Less significa sem, semelhante a. Aí eu tenho a palavra hope, que é esperança, hopeless é sem esperança. E aqui eu tenho useless. O que significa use, Vitória? Use significa uso. Useless vai ser sem uso, ou seja, inútil. Inútil é a mesma coisa de snackable, né? Eu não posso chamar. Tem gente que vai falar, né? Ah, não, mas essas coisinhas que a gente vê, né, no Instagram, no TikTok, são coisas inúteis mesmo. Bom, isso aí é julgamento, tá? Mas em termos de tradução, não é a mesma coisa. Secret é secreto? Não é secreto. Slow é bem lento, bem devagar. É a mesma coisa? Não, também não. Então, quando você descobre, né, o que significa o snackable, fica menos desafiador de você encontrar a resposta. Is it difficult? Difficult is the same of snackable? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que snackable. E useless eu acabei de explicar para a Vitória que também não é, né? Porque não é uma coisa inútil. Aí eu tenho esse straightforward. Olha que palavra gigante para indicar direto. É o tipo de palavra, até quando você vai falar assim, alguém te pede alguma informação, alguma direção, e você fala, vai em frente, vai sempre em frente. É essa palavrinha aí, ó, straightforward, tá? E esse content, snackable content, é uma coisa que é muito direta, porque ele é tão curtinho. Quem é que vai fazer, por exemplo, propaganda de uma... eu estou vendendo uma água e aí eu vou falar da rocha, de onde que foi tirado. Não, eu falo rapidinho aqui, ó, da água, saiu dessa garrafa e pronto. É coisa bem rápida, tá? Para alcançar imediatamente o público-alvo, tá bom? Então, se eu quero fazer uma propaganda, eu vou direto ao assunto. Por isso, a gente vai ter aí, na questão 6, a letra E, ok? Mas aí, já deixei para vocês esse mapão aqui também sobre a formação de palavras. Com os top, né, prefixos e sufixos, top no sentido de terem uma frequência maior no uso da língua inglesa, ok? E aqui a gente tem também, ó, a mudança de classe. Você tem a mesma raiz e ela pode virar outra palavra. Por que acontece isso, gente? Lembra que eu falei para vocês lá no início dessa aula? Nossa, a gente tem um número de palavras, né, um léxico muito reduzido em relação à língua portuguesa, por exemplo, né? Então, a gente sempre vai ter assim, as palavras, às vezes, com uma pequena diferença usadas em classes gramaticais diferentes. A gente tem aqui, ó, dicas para descobrir o significado. Você identifica o prefixo ou sufixo. Lembra do significado que aquele prefixo ou sufixo carrega. Relaciona com a palavra base. E, muito importante, usa o contexto para confirmar. O contexto vai te dizer, é só aquelas palavrinhas que estão ali do lado? Não, gente, o próprio texto pode te dizer isso. O contexto é tudo do texto, tudo. Até a fonte
faz parte do contexto. O título faz parte do contexto. Alguma imagem que seja usada faz parte do contexto. Veja que, assim, nesses... Ué, sumiu a apresentação? Não, está aqui. Ué. Alguém mais... Ninguém está vendo a apresentação? Não, eu estou vendo. Ô, Jonathan, deve ter algum... Deve ser sua internet, Jonathan. Dá uma olhadinha aí, porque está aparecendo. Tá bom? Então, aqui, ó, aí a gente tem... olha que nesses slides aqui, olha aqui, eu usei aqui essa âncora, a própria cor da paleta, esse farol aqui, umas gaivotas, tudo isso aí que remete ao quê? Remete à marinha, remete ao mar. Então, tudo isso, gente, faz parte do contexto, tá? Nas provas e nas questões, vocês devem prestar atenção em tudo isso também. Até porque não é sempre que cai só texto, né? A gente já viu em outras ocasiões que caem tirinhas também, né? Histórias em quadrinho. Então, tudo tem que ser observado, o tipo de balão, a linguagem, né, corporal, as expressões faciais, tudo. Tudo tem que ser levado em consideração. Bora lá. E aí, não se esqueça, a ordem das letras muda, mas o significado pode te dar pistas preciosas. Muitas questões testam vocabulário por meio da formação de palavras, por isso que eu fiz isso aqui. E você precisa treinar, né? Porque quanto mais você utilizar esses padrões, mais acostumado você vai ficar, tá? E isso vai te dar uma liberdade de passear pelo texto, tá? Porque você entendeu uma palavra, você compreende melhor o texto e com certeza você vai acertar bem mais, tá? Aqui, gente, eu trouxe de novo os comparativos e superlativos, tá? Que é como você faz com os adjetivos para comparar pessoas, coisas e ideias em inglês. Isso aqui também já foi dado antes. Ok. Isso aqui também já foi dado antes, mas eu coloquei aqui de novo como tipo um resumão, né? Não está totalmente igual, mas está muito parecido, que é a mesma coisa. Mas só para você lembrar, adjetivos curtos, que tem uma sílaba só. Gente, eu tenho que colocar isso, que é uma sílaba só. Mas você não precisa se preocupar, porque separação silábica é uma coisa muito peculiar, não vai cair na prova, com certeza, tá? Mas quando é curto mesmo. Aqui, ó, tall, fast, small. O que você vai fazer? Regra geral. Você vai adicionar ER para o comparativo e EST para o superlativo, tá? Quando o adjetivo termina em E, como tem esses aqui, você só adiciona R, ou só adiciona ST, porque você já tem o E lá. Adjetivos com consoante mais vogal mais consoante. A gente dobra a última consoante e adiciona R ou ST. Adjetivos com duas ou mais sílabas e terminação em Y, tá? Se ele termina, troca o Y por I e acrescenta R para o comparativo e IST. E quando o adjetivo for longo, duas sílabas ou mais, sem Y. Lembrando sempre, gente, que esse adjetivo aqui, ele está terminando com consoante mais Y, tá? Para a gente fazer essa mudança aqui, é o consoante mais Y. E quando ele termina, quando ele é longo e não tem terminação em Y, né? Você vai usar more antes do adjetivo para o comparativo e the most antes do adjetivo para fazer o superlativo. Então, eu tenho aqui, ó, more beautiful, more important, tá?
E não se esqueçam também de usar essa palavrinha then. Isso aqui é uma palavra que precisa ser usada, tá? Sempre você tem que usar o then depois do comparativo. Comparativo, não é o superlativo, tá? O superlativo sempre vem com the. Aqui, ó. The most beautiful. Por que que ele tem que vir sempre com o the? Porque o superlativo já fala, gente, eu estou indicando um entre vários. E esse the significa ou a, tá? The most important, the most beautiful. Bom, aqui tem mais algumas regrinhas para você memorizar, mas por que eu trouxe essa tabelinha aqui? É para a gente poder fazer essa aqui, ó. Questão 7. All the sentences have comparative or superlative adjectives, except for... Então, em todas as sentenças, eu tenho comparativos ou adjetivos. Comparativos ou superlativos, exceto por uma dessas opções. Amores, eu preciso ler o texto para fazer essa questão? Não. Embora cada uma das proposições sejam partes retiradas desse texto, eu não preciso ler o texto para fazer essa questão. Essa é uma questão estritamente gramatical. Eu preciso conhecer a regra. E a regra foi essa que a gente acabou de ver aqui, ó, comparativos e superlativos, tá? Então, vamos ver aqui, ó, na letra A. This generation has been raised on the internet and social media, with some the oldest. Eu já tenho aqui, ó, the oldest. Essa aqui eu já sei que não é, porque eu estou procurando o quê? Exceto. Aquela que não tem comparativo nem superlativo. Aqui eu já encontrei the oldest. Letra B. Generation Z is the youngest. Pronto. Most ethnically diverse. Tudo aqui, ó, vários superlativos aqui. Letra C. They communicate primarily through social media and texts and spend as much time on their phones as older generations. Older, aqui é comparativo. Vamos ver, Matheus, se você está certo. Letra D. The majority of Gen Zs prefer streaming services to traditional cable, as well as getting snackable content they can get on their phones and computers. Very good. Não temos nada de comparativo nem de superlativo. Vamos olhar a letra E. Gen Z is the most ethnic... Pronto. Matheus está certo. Letra D. Fechamos aí, ok? Então, já vimos aqui. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é mais um texto. E esse texto fala de quê? Causes and effects of climate change. A gente está falando de mudança climática. Falando o quê? Sobre o quê da mudança climática, né? Efeitos, causas e efeitos da mudança climática. Aí, lembra que eu falei para vocês? Ok, temos um texto, nem é um texto tão grande aqui, assim, né? A gente tem algumas palavras que estão destacadas, mas então vamos olhar as questões, o que elas estão pedindo, só para a gente não ficar muito perdido. Questão 8. What's the meaning of the expression hangs in the balance in coasts, forests, farms and snow-capped mountains hangs in the balance? Bom, aqui não é uma questão de compreensão de texto unicamente, não. Aqui é uma questão de você conhecer o vocabulário no contexto. E aí, só por esse pedacinho não dá para ver. Tem que voltar lá e ler o texto. Mas aí eu já fico antenada que eu preciso conhecer esse trecho aí, para saber o que quer dizer. Na questão 9, read the following sentence. How will we cope with the changes we into motion? Which option completes the sentence correctly? Qual é a opção que completa a sentença corretamente? Aqui a gente está falando de tempo verbal, tá?
Tempo verbal, gente, a gente tem que pensar em como que é o verbo, como que é o... Já que aqui, ó, todos eles têm o have. Então, é o present perfect. Se é o present perfect, ele tem que ser formado com o particípio passado do verbo principal. Se eu observar que tem algum verbo aqui cujo particípio passado está incorreto, essa questão eu já posso, essa proposição eu já posso automaticamente eliminar, ok? Então, esse aqui é gramatical. Esse aqui é gramatical. Mas a leitura do texto eu acho que vai ajudar bastante. Vamos só ver a última questão para a gente poder voltar lá e fazer a leitura. Read the statements, mark true for true, T for true and F for false. Como a gente está falando aqui de verdadeiro ou falso, nesse momento, eu acho melhor ler o texto primeiro para depois ler a proposição, tá? Esse tipo de questão, eu acho que é melhor você ler sempre o texto primeiro, para você não se deixar contaminar pelo que está escrito aqui nas proposições, ok? Vamos lá para o texto, então. Glaciers are melting. Glacier, como é que é mesmo isso? São assim as geleiras, né? As geleiras estão derretendo, os níveis do mar estão aumentando, as florestas de nuvem estão morrendo e a vida selvagem está correndo para manter o passo, né? Para acompanhar o passo. Tornou-se claro que os humanos causaram a maior parte do aquecimento do século passado, ao liberar gases que armazenam aquecimento, conforme nós empoderamos nossas vidas modernas. O que ele quer dizer aqui? O que o texto está demonstrando? Que conforme a evolução, a tecnologia, os aparelhos que a gente usa, o jeito como a vida moderna está sendo desenvolvida, está causando um prejuízo, né? Uma apreensão de gases que armazenam calor na nossa atmosfera. E isso está fazendo com que toda a natureza esteja respondendo de forma negativa para o desenvolvimento da raça humana. Chamados de gases estufa, né? Seus níveis são mais altos agora, estão mais altos agora do que em qualquer tempo nos últimos 800 mil anos. Uau! Então, atualmente, os gases de efeito estufa, né, os seus níveis são mais altos do que nesse tempo todo. Nós normalmente chamamos, aqui, ó, eu mesma falei de normalmente, nós, às vezes, né, chamamos o aquecimento, o resultado do aquecimento global, mas está causando uma série de mudanças no clima da Terra ou nos padrões climáticos a longo termo, de longo prazo, que variam de lugar para lugar. Enquanto muitas pessoas pensam que aquecimento global e mudanças climáticas são sinônimos, os cientistas usam mudança climática quando estão descrevendo as mudanças complexas que agora afetam o clima do nosso planeta e o clima e os sistemas climáticos, né, o tempo, né, e o sistema climático do nosso planeta. Em parte porque algumas áreas atualmente estão mais frias em curto prazo, né? Ficam mais frias em curto prazo.
A mudança climática abrange não somente o aumento da temperatura média, mas também os extremos eventos de clima, né? Eventos climáticos, eventos do tempo, modificando assim, transformando mesmo, tá? Fazendo uma mudança palpável, né? Concreta, uma mudança. Shifting significa promover uma mudança concreta das populações de vida selvagem e dos seus habitats, o aumento dos mares e uma gama de outros impactos. Todas essas mudanças estão emergindo, estão acontecendo conforme os humanos, né, os homens, continuam a adicionar gases de efeito estufa à atmosfera, eles continuam liberando esses gases de efeito estufa, mudando o ritmo do clima, que todas as criaturas e as coisas vivas têm que confiar, né? Mudando, então, os ritmos de todas do clima das coisas vivas que a gente tem para confiar. O que nós podemos fazer? A pergunta é: what will we do? O que nós vamos fazer? O que podemos fazer, né? O que vamos fazer ou o que podemos fazer para diminuir, diminuir o passo, né? Para atrasar esse aquecimento causado pelos humanos. Como nós podemos contribuir com essas mudanças como nós vamos contribuir com essas mudanças que estão em processo? Enquanto nós lutamos para entender tudo isso, o destino da Terra, conforme nós a conhecemos, né, as costas, as florestas, as fazendas, as montanhas, as geleiras, né, as montanhas de neve, tudo isso hangs in the balance, estão em desalinho, estão em suspense. Na verdade, é isso. Elas estão em suspense, elas não sabem o que vai acontecer. Tá? Então, vamos lá. Cadê? Tá aqui. Bora para esse aqui. Ó. What's the meaning of the expression hangs in the balance? Então, a gente já viu que significa assim que eles não estão sabendo, a gente não está sabendo exatamente o que vai acontecer, né? É um futuro meio incerto, é um futuro arriscado, né? É isso que o texto está falando, que é um futuro arriscado. Vamos ver o que as proposições falam? Letra E. It's difficult to believe. Ah, tá. Isso, Matheus. Letra D. Eu também colocaria que é incerto, porque stays the same significa o mesmo. Permanece o mesmo, não dá para ser. Will last forever. É justamente o contrário, a gente está com medo que acabe, né? Can't change anytime. Está mudando o tempo todo. Isso, Eduardo, é incerto. É incerto. É isso que significa hangs in the balance. É uma coisa que é incerta, uma coisa que está insegura, tá? Que é uma coisa que está sob algum risco. Agora, aqui, ó. How will we cope with the changes into motion? Qual é a... Lembra que eu falei para vocês? Tudo aqui tem a ver com present perfect. Então, ó, have already set pode ser uma opção que está gramaticalmente correta. E have already set com a. Ele está gramaticalmente correto
por um lado, sim. Mas pelo sentido, não. Porque esse set aqui é o passado do verbo sentar-se. Do verbo to sit, tá? Então, não faz sentido. Né? Não faz sentido aqui. Então, a letra B está errada. Have sit está totalmente errado, porque a gente tem aí o present, uma tentativa de present perfect novamente, né? Porque o verbo to sit é essa forma, e é a forma básica, não é a forma, não é o present perfect. Então, a letra C também está errada. B e C não podem. Even have sat, não, também não dá. Não dá nem para explicar isso aqui, está totalmente errado. E have sat yet. Também é outra que não dá. A gente tem aqui, ó, esse even and yet, são duas palavras que elas acrescentam outro sentido, tá? Para essa palavra. Então, é a letra A. Have already sat com... Have already... how will we cope with the changes we have already set into motion? Então, ó, como que nós vamos colaborar com as mudanças, né, que nós já estabelecemos, have already set, que nós já estabelecemos em progresso, né? Em progressão. Esse motion é modificação, tá? Então, é a letra A. Por que aqui a gente colocou even and yet? São três palavrinhas que a gente usa muito com o present perfect. Se a gente voltar lá nos verbos, vocês vão ver que com o present perfect a gente pode usar essas três palavras, tá? Então, ficou questão 9, letra A. Na questão 10, vamos lá. Agora sim a gente pode ler, porque já vimos o texto todo, a gente não vai se deixar contaminar por essa questão aqui. Glaciers, sea levels, forests and wildlife are suffering from global warming. Isso está certo ou está errado, gente? Que as geleiras, os níveis do mar, as florestas e a vida selvagem, todos estão sofrendo com o aquecimento global. Está certo ou está errado? Está certo. True. Então, a gente já elimina a letra B e D. Essas duas já estão eliminadas. Global warming and climate change are synonyms. Essa aqui foi uma das coisas que a gente aprende. Lá no texto já está dizendo. Não são sinônimas. Né? Essa está totalmente errada. Então, a gente eliminou também a letra A. Ficamos com a C e com a E. Greenhouse gases interfere in weather events. Os gases de efeito estufa interferem em eventos climáticos? Está certo ou está errado? Está certo, então é a letra C. Ok? Questão 10, letra C. Viram, gente, por que é importante a gente, nesse tipo de questão, a gente não ler primeiro as proposições, porque senão a gente pode se deixar enganar e não prestar, e se confundir lá na hora de ler o texto, tá? Vamos ver o que eu coloquei aqui. Questões 11 e 12. Questões 11 e 12. Read the dialogue below. I am about to fall asleep. I need to stay awake. Olha só, o pulo do gato aqui é essa expressão about to. About to significa eu estou prestes a. Então, o que ele está falando? John falou assim, I am about to fall asleep. Fall asleep. Então, eu estou prestes a dormir. I need to stay awake. Mas eu preciso, né? I need to stay awake. Eu preciso ficar acordado. Aí a Kate falou assim, you some coffee. Bom, ele está com sono, mas ele precisa ficar acordado. Aí ela falou que vai pegar para ele vai pegar um café para ele, né? I'll go you some coffee. A gente poderia usar esse verbo to go? Não, a gente pode usar o go,
mas a gente tem que usar algum outro verbo junto, porque go somente significa ir. Então, não cabe. Né? Letra A. I'm going get. Já está errado, gente. Gramaticalmente. Porque quando eu uso going, é going to. Teria que ser I'm going to get. Então, letra B está errada. I'll get you some coffee. A gente usa só o will. Ela tomou uma decisão. Quem é que se lembra? A gente pode olhar lá em cima. Mas vamos dar uma olhadinha aqui também na letra D, porque ela está assim, ó. I'm go get. Totalmente errado, tá? Se eu uso o verbo to be, automaticamente o verbo seguinte tem que estar acrescido de ing. Tem que ser I'm going. E é going to. Então, letra D errado. E I'll go to get. Quando eu uso will, eu não preciso usar o to. Então, por eliminação, eu já sei que é letra C, que é com will. Mas só para você ter certeza, a gente vai voltar aqui e vai ver o verbo, aqui? Verbo future, will, decisão. Você tomou uma decisão. Tomou uma decisão ali na hora, e ela tomou uma decisão na hora. Por quê? Simplesmente porque antes ela não sabia que ele estava com tanto sono e que precisava ficar acordado. Foi naquele momento que ela tomou a decisão. Então, questão 11, letra C. Dúvida? Ok. Questão 12. Read the sentence below. He feels like eating a lot of ice cream on Friday. He feels like eating a lot of ice cream on Friday. Então, a gente está falando de alguma coisa que ele está planejando para o futuro, tá? Lá atrás a gente já viu que o simple present ele também pode ser usado dessa forma. Está falando aqui que ele está com vontade de comer muito sorvete na sexta-feira. Mas a proposição é change the sentence to simple past tense and negative form. Então, além de estar no simple past, tem que estar na negativa. Bom, se tem que estar na negativa, tem que ter o verbo auxiliar, que é o did. Não, se tem que estar no passado, né? Tem que estar no passado, tem que ter o verbo auxiliar, que é o did. E se tem que estar na negativa, o verbo auxiliar vem didn't. A gente olha que todas as alternativas, todas têm didn't. Ok, very good. Mas aí vamos lembrar que quando a gente usa o verbo auxiliar, automaticamente o verbo principal volta para a sua forma básica. Então, se alguma alternativa tiver com o verbo no passado também, está errado. Então, como aqui na letra B, ó, he didn't felt. Isso aqui está errado, porque o did já mostra que o verbo principal está no passado. Então, a letra B está errada. Vamos ver. He didn't feel. He didn't like. Aqui ele comeu o verbo feel. Não era para eliminar o verbo feel. Então, a letra D está errada também. E he didn't fall. Fall é cair, não tem nada a ver. Aqui está errado também. Então, nós eliminamos as letras B, D e E. Vamos nos concentrar em letra A e na letra C. Letra A. He didn't feel like eating a lot of ice cream last Friday. E he didn't feel... não, gente. Olha aqui, ó. Até eu fiquei assim meio confusa. Na letra A não está escrito feel, está escrito fell. He didn't fell. Olha aqui, um E e dois L's. Isso aqui, gente, é o passado do verbo to fall, que é cair, tá? Então, a letra A está errada. A questão 12, a resposta certa é a letra C. Porque aqui eu tenho he feels, e no passado negativo é he didn't feel. E depois a gente
acrescenta like eating a lot of ice cream. E a gente, aqui, ó, foi usado on Friday, porque eu estava falando de algo no futuro, e eu vou trocar isso aqui também para ficar adequado com o tempo verbal, que é passado. Então, last Friday. Ok? Todo mundo entendeu essa questão 12? Ok. Vamos para a questão 13. Read the following sentence taken from the text. Italian officials have cut short the... Isso aqui, gente, embora tenha sido retirado de um texto, eu não coloquei o texto aqui, tá? Porque era um texto muito grande e como essa questão aqui é gramatical, não precisava do texto para a gente fazer essa questão, tá? Italian officials have cut short the Venice Carnival as they try to control what is now the worst outbreak of the coronavirus in Europe. Eu preciso traduzir? Nem traduzir eu não preciso, gente. Eu só preciso reconhecer que palavrinha é essa aqui. Por quê? Mark the adjective that forms its superlative the same way as the underlined word. Eu não coloquei sublinhado, mas eu coloquei aqui destacado. Isso aqui é um adjetivo. E ele está no superlativo, tá? A única coisa que você precisa é reconhecer que superlativo é esse, para você saber se ele é regular ou se ele é irregular. Não. Ele pode ser regular? Não, não pode. Se ele fosse regular, ele não acabaria só em ST, ele teria que acabar em EST, tá? Seria worst, e não é isso, tá? Ou seja, ele é irregular. Você tem que olhar, então, para essas proposições aqui e ver qual deles é irregular também. Por quê? Porque a questão está pedindo para você marcar o adjetivo que forma a sua forma superlativa do mesmo jeito. Isso, Eduardo, letra B. Aqui o único que é irregular é a letra B, que a gente tem o good como a forma básica e o superlativo é o the best. Ok? Very good. 14. Mark the sentence which has an adjective that is not in the superlative degree. Então, a gente vai marcar a sentença que tem um adjetivo que não esteja no superlativo, no grau superlativo. Prestem atenção, muita atenção aqui. Aqui, gente, eu coloquei o not destacado, tá bem grandão, tá? Beleza. Nem sempre aparece assim. Então, quando você tem que procurar fazer uma proposição que é o contrário daquilo que seria o normal, você marca qualquer enunciado que você vai ler, gente, marca alguma palavra que vai te firmar no caminho certo, que não deixa a sua cabeça, nem pelo cansaço, nem pela distração, sabe? Por nenhum motivo, você acabar fazendo a questão de maneira contrária ao que o enunciado está te pedindo, tá? Porque aqui, eu mesma já coloquei destacado, mas nem sempre vai aparecer. Se não tivesse destacado, o que eu faria? Eu fazendo essa prova? Eu circularia a palavrinha not, para eu lembrar que é o não que eu estou querendo, tá? Então, eu vou achar adjetivo? Vou achar adjetivo. Mas ele não pode estar no grau superlativo. Na letra A, eu já tenho aqui, ó, the most famous. Pronto, é superlativo, não dá mais. Na letra B, the greatest. Não dá mais. Na letra C, the best. Também não. Na letra D, most notorious. Não tenho the, mas não tenho the porque eu tenho aqui his, que é um adjetivo possessivo. E aí ele derruba a necessidade de usar esse artigo definido aí. Só por isso. E na letra A, como o Eduardo colocou ali, he started to get worse. Worse
é o comparativo e o superlativo é the worst. De qual adjetivo? Na forma básica é o bad, que significa mal, né? Ruim. Ok? Todo mundo ok com essa? Mas aí vamos lá. A gente tem aqui agora referência pronominal. Isso é quase uma redundância, né? Porque o pronome ele é feito realmente para se referir, mas ele pode também acompanhar, né? Por isso que não chega a ser uma redundância total. Mas é uma coisa muito importante nas provas do Colégio Naval, por quê? Porque a Marinha pede muito que você entenda o texto, né? Essa banca, ela gosta daquelas informações que são implícitas, sabe? Não, ela não vai te dar assim a coisa muito de bandeja assim. Ela gosta que você faça inferências, que você busque lá no texto para você comprovar a informação, sabe? Ela gosta das informações explícitas, ela gosta daquelas informações que fazem o candidato demonstrar que ele é atento, que ele está prestando atenção, tá? É disso que ela gosta. Então, assim, quando você vai ler um texto, uma proposição, automaticamente já é legal que você, nem que seja mentalmente, você já começa a responder ali no texto, né? Quem? É sobre quem que esse texto está falando? Quando tem essa informação a respeito de tempo, a respeito de lugar, onde que ocorre essa história, o que está acontecendo ali, o que aconteceu, qual é o tema principal. Responda essas perguntas para si mesmo. Se você se sentir seguro, se sentir segura, você pode responder só mentalmente. Agora, se você achar melhor, faça algumas anotações ali. Aquelas anotações já vão te dar uma segurança quando você tiver que responder as perguntas posteriores. Entende? Isso vai ser bem mais seguro para você. Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns tipos de pronome. Pronomes, pessoais, que fazem papel de sujeito. He, she, it, I, you. Eles substituem o sujeito da oração. Como que você encontra essa referência? Você volta ao texto e procura o substantivo. Vai ser uma pessoa, vai ser um animal, pode ser uma coisa, mas alguém que realiza a ação. É aquele que está comandando o verbo. O verbo vai ser conjugado de acordo com aquela pessoa, tá? Desculpa. The captain gave the orders to the crew. He was confident. Aqui, a quem ele está se referindo? The captain, o capitão, tá? Então, você vai procurar sempre o substantivo que faz sentido com o verbo daquele pronome. Pronomes pessoais objetivos. Him, her, eles sempre estão substituindo aqueles que complementam o sentido do verbo, tá? Aqueles que recebem a ação. A resposta ela está antes do pronome. Pergunte, quem recebeu a ação do verbo? A resposta está antes do pronome. The sailors respected the commander. Então, os marinheiros respeitavam the commander, respeitaram o comandante. Because, porque they can. Olha só, aí eu usei aqui they para fazer uma substituição em relação a sailors. Por quê? Porque sailors é o sujeito. E aqui, como sujeito, eu tenho they. Mas, quando eu falo assim, trusted é confiar. Porque eles confiavam ou confiaram nele. Aí, quem é que recebeu a ação? Não foi o commander? Aí, aqui, pessoal, objeto. Tá aqui, him. Tá? Então, fica tudo muito fechadinho, tá? O pronome objeto vem depois do verbo ou vem depois de alguma preposição. Pode vir também.
Pronomes possessivos. Na verdade, aqui a gente tem adjetivos possessivos, tá? Por que eu chamo de adjetivos possessivos? Porque eles andam sempre antes do substantivo a que eles se referem. São esses aqui, e eles indicam posse, pertencimento. Você pergunta, de quem é isso? A resposta geralmente vem antes do pronome. De novo. The ship lost its engine. Olha só, o navio perdeu a sua máquina, tá? Então, a quem pertence essa máquina? Pertence ao navio. Se eu fosse substituir esse navio, essa palavra aqui, the ship, por um pronome pessoal, eu usaria aqui it. Então, para usar um pronome que indica posse, ou seja, faz ligação entre a coisa possuída e a pessoa, aí eu tenho que usar esse pronome aqui, ó, esse adjetivo possessivo, its, que apareceu bem aqui. Ok? A gente tem também pronome demonstrativo, e aqui eu tenho this, that, que a gente usa para apontar alguma coisa que esteja perto. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, this glass, ok? This glass. Mas alguma coisa que está mais longe de mim, eu vou falar, ó, that picture. Está muito mais longe de vocês, né? Para mim, aqui está até perto. Mas como não está ao alcance da minha mão, está mais longe, eu falo that, tá? E this, that, eu uso para o singular. E this and those, os que estão embaixo aqui, eu uso para o plural, tá? Então, vai ser alguma coisa que vai estar sendo mencionada perto. E o pronome demonstrativo, ele está apontando para aquela coisa. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, gente, eles introduzem orações, né? E essas orações, elas estão dando informação sobre algo que já foi mencionado antes, tá? Então, você tem que ler primeiro toda a oração relativa para descobrir quem é o substantivo a que ela se refere. Aí eu tenho aqui, ó, the pilot who had more than 20 years of experience. Eu quero falar que the pilot landed the plane safely. O piloto aterrissou o avião com segurança. Mas eu não vou simplesmente soltar essa informação. Eu vou situar o meu ouvinte, o meu leitor, com alguma informação sobre o piloto. O piloto é uma pessoa, não é? Então, se é uma pessoa, o pronome relativo que eu vou usar é o who. É uma pessoa fazendo o papel de sujeito. Aí eu vou usar o who. Se fosse uma pessoa que estivesse fazendo papel de objeto, eu usaria whom, tá? É esse que está aqui do lado. Whose. Eu vou usar o whose toda vez que eu quero fazer referência a algum objeto que pertence a alguma pessoa. O whose sempre vai indicar posse ou relacionamento. Which. Which tem a mesma função do what, é relacionado a alguma coisa. Só que o which ele tem opções limitadas, tá? Eu tenho duas coisas ou três coisas, três opções, aí eu uso o which. Quando eu não tenho... Agora, o pronome relativo universal é o that. Tanto que eu vou falar uma coisa para vocês, esses pronomes são muito usados assim, ou por pessoas que têm um conhecimento melhor da língua, têm uma afinidade maior com a língua, têm um pouco mais de leitura, ou em provas, sabe? Em curso, aí você conhece isso. Porque, no geral, a gente usa o that, é o nosso quê, sabe? Lembra quando a gente tem, pelo qual, do qual, as quais, os quais, cujo, cuja, né? E, no entanto, se você for observar a linguagem coloquial, você vai ver que a linguagem coloquial é muito utilizada o quê? Só o quê? É a mesma coisa que acontece aqui. E os pronomes indefinidos referem-se a pessoas de forma indefinida. Aí a gente tem someone, somebody, anyone, anybody, everybody.
e assim por diante. Aqui a gente tem também mais algumas dicas, tá? Das armadilhas, um exemplo, uma estratégia para vocês prestarem atenção, tá? E a gente tem aqui, ó, algumas questões. Aqui, ó, a gente vai ler o fragmento do texto. Some of them go to other countries and work as volunteers. What does the object pronoun them refer to? Então, eu tenho essa questão aqui, né? Esse them foi usado nesse excerto. Eu tenho que achar aqui, antes, sobre quem que estava sendo falado, tá? Eu tenho aqui, ó. Every year, many young people finish school and then take a year off before they start to work or go to college. Some of them go to other countries and work as volunteers. Nos 2 primeiros parágrafos eu já respondo isso aqui. Esse some of them, aqui, ó, eu estou falando que todo ano muitos jovens terminam a escola e aí eles tiram um ano antes de começar a trabalhar, ou eles tiram um ano assim fora, um ano sabático, antes de começar a trabalhar ou de ir para a faculdade. Some of them, de quem que eu estou falando, gente? Estou falando dos jovens, né? Porque eles vão para outros países e trabalham como voluntários. Eu estou falando de escolas e hospitais? Estou falando de pessoas em geral? Não. Estou falando de voluntários nos hospitais? Também não. Nem de estudantes universitários. Eu estou falando de young people. É isso que aparece aqui, ó, no primeiro parágrafo. Every year, many young people. Então, na questão 15, a gente tem a letra D. Vamos ver. Questão 16. Read the sentence in order to do the question below. This is my friend's car and that one is my car. Mark the option which rewrites the sentence using the correct possessive. Por que a gente está falando de possessivo aqui, gente? Se aqui não apareceu praticamente nada, né? Aqui, ó, my friend's car. Eu tenho aqui, gente, na verdade, o pulo do gato aqui é essa questãozinha aqui que diz respeito ao caso genitivo. O caso genitivo indica posse, tá? Indica posse, indica uma relação, pode indicar também origem, pode indicar também característica, tá? E pode indicar também tempo e distância. Aqui tem várias formas, vários usos, né, do caso genitivo. Uma coisa muito importante é você entender qual é a forma do genitivo. Você usa apóstrofo mais S quando você está falando de pessoas, de animais e coisas no singular. Agora, se a palavra está no plural, você usa só o apóstrofo, porque o S já está lá. Então, olha aqui, ó. Não é essa aqui, não. Sorry. This is my friend's car. My friends, o apóstrofo está depois do S. Então, eu estou entendendo que, assim, ó, este é o carro de quem? Dos meus amigos, no plural, ok? And that one is my car. Então, o carro é meu. Qual é a opção que eu posso usar aqui para ter o possessivo? Aqui nessa tabela, lembra que eu falei para vocês que aqui eu não chamo de pronomes possessivos, eu chamo de adjetivos possessivos, porque os pronomes possessivos são esses aqui, ó. Theirs, mine, theirs, de novo aparece aqui, aparece his, her, tá? Yours. Esses são os verdadeiros pronomes possessivos. Eu não sei em que aula que está, mas lá para cima a gente já tem uma tabela com todos os pronomes. Então, deem uma olhadinha lá, porque nessa tabelinha aqui, que foi só um lembrete geral, eu acabei não colocando. Mas como aqui já está no plural, eu tenho aqui, ó, this car is theirs, porque é o carro dos meus amigos, and that one is
Mine. Por quê? That one is my car. That one is mine. Tá? Quando a gente coloca por último, é esse possessivo. Tanto que ele botou assim, ó, usando o possessivo correto, porque tem dois tipos de possessivo. Tem o pronome possessivo e tem o adjetivo possessivo, tá? Por isso que ele colocou dessa forma. Eu estou fazendo rapidinho assim, gente, porque deu o nosso tempo, mas eu queria terminar isso aqui com vocês. Então, já deu o genitive case. Todo mundo entendeu ali qual que foi a questão A? Tá? Se tiver alguma dúvida, depois você me pergunta. Alguém ficou com dúvida naquela questão? Acho que não, né? Bom. Read the comic strip in order to do the question below. Preste atenção no contexto todo, tá? Lembrando sempre que aqui a gente está falando... a gente aqui está usando de novo o pronome, tá, gente? Olha só. Arlene, your eyes are like limpid pools of water. Então, ele está elogiando a Arlene, né? Seus olhos são como piscinas límpidas, né? Aí ela pensando, oh, how sweet, que lindo, né? Que fofo. With goldfish swimming around in... Olha só, ele não está falando de piscinas. Ele não está falando de piscinas de água, né? Águas de piscina bem limpas, né? Então, os goldfish, os peixinhos dourados, nadando em volta dessa piscina, né? Dessas piscinas. Aí ele olha para ela, olha a cara dele, já porque esse é o Garfield, né? Tem que lembrar que ele é um gato que é faminto e tal. E aí ele fala, tender, succulent, goldfish. Ele fez uma cara tão de faminto que ela, olha o olhar dela, como é que já mudou. Ok, now you're creeping me out. Agora você está me assustando. Por quê? Agora, a história deu para entender, mas a gente precisa saber qual é o pronome correto que completa the third bubble speech. Esse terceiro balãozinho aqui. Bom, a gente já sabe que ele não pode ser um pronome subjetivo. Não é pronome que faz papel de sujeito, tá? Não pode ser. Então, pode ser they? Não, não pode ser, porque they só faz papel de sujeito. It pode ser? Pode ser, porque it faz papel de sujeito e de objeto. Theirs pode ser? Também não pode ser, porque isso é o pronome possessivo, tá? E não é o que a gente está pedindo aqui. It's pode ser? Aqui também não, porque aqui é o adjetivo possessivo. Ou pode ser também o pronome possessivo, mas nenhum deles é. Aqui a gente está falando em relação a lugar. E aí, Sara, infelizmente você caiu na armadilha, né, do it. Por quê? Porque a gente está falando de piscina, né? E o peixinho só pode estar nadando na piscina. Mas presta atenção aqui no primeiro, ó, limpid pools of water. Está no plural. Se está no plural, é a letra E. Porque a terceira pessoa do plural é them. Tá? E aí, nesse caso aqui, a letra E. Só porque ele falou de piscinas no plural. Entendeu, Sara? Por que foi uma armadilha? Isso aí é certo. Essa aí seria uma armadilha. Com certeza. Pessoal, ó, missão cumprida. Que ótimo. Obrigada pela atenção, pela participação de vocês. Eu deixei aqui umas mensagens assim motivacionais para vocês, porque eu acredito que se vocês continuarem praticando, revisando, vocês vão cada vez mais pegar autoconfiança, né? Porque não é só olhar as questões aqui, gente. Aqui você tem muita informação. Pegue os exercícios da internet, ó, cai para dentro, tá? A gente se vê na próxima aula e keep calm and study English.
Vai dar tudo certo. Eu quero ver vocês tendo muito sucesso. Tá bom? Beijo para vocês. Boa noite. Tchau, Sara. Boa noite, Matheus. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal.